Aliás, muito obrigado a essa casa, né? O Ronaldo também, né, Ronaldo? Tanta gente, Patrícia, o pessoal chega aqui e acolhe a gente com tanto carinho, com tanta diligência, né? Tanta presteza que a gente fica até emocionado. Olha, gente, o tema que nós vamos falar hoje é um tema delicado, né? Porque mediunidade parece que não, mas é um tema muito delicado. Deixa eu pedir para gravar aqui, agora que eu lembrei, gente, desculpa aí. Vou gravar, porque se eu esqueço, né, Patrícia? Pedi, pedi para gravar aqui, eu tô. Deixa eu ver se aqui é. Isso, tá gravando. Então, gente, uma vez, quando eu fui fazer uma palestra sobre mediunidade, uma médium de um centro, antes da palestra, chegou para mim e falou assim: por que que você vai mexer com mediunidade? Por que que você vai falar de mediunidade? Qual o problema? Preconceito? Ela disse: não, palestrante não sabe nada disso, não, né? Palestrante gosta de ficar ilustrando banco, estudando livro, não mexe com a coisa prática assim, não. Falei, mas há exceções. Na minha vida, eu sei que eu pareço novinho, mas não sou. Na minha vida, eu comecei a frequentar reuniões mediúnicas lá no alto dos meus 5 anos de idade. Minha mãe era doida mesmo. Minha mãe... Estou falando gente, daquele espiritismo raiz de 1850, né? Eu era criança e tinha reunião na casa da minha avó, e eu participava daquilo, via um monte de coisa, e depois, já maduro, aos 10 anos de idade, minha mãe me levava para tudo quanto é centro espírita que vocês pudessem imaginar. Inclusive esse aqui, aos 7 anos de idade, 6 anos de idade, mais ou menos, eu vim aqui e via os problemas que já aconteciam desde aquela época, né? Na questão, eu lembro, a minha mãe estava sentada ali, uma médium, era reunião mediúnica aberta. Então, assim, o centro estava, né? Um médium saiu daqui da cadeira e foi lá no ouvido da minha mãe e disse assim: seu marido tem 24 obsessores, se cuida. A mãe saiu quase arrebentada aqui. Aliás, foi por isso, gente, foi por esses erros que os centros começaram o quê? A se fechar, as reuniões mediúnicas serem mais reservadas, por causa do despreparo de muita gente. Vocês entendem por que que hoje vocês têm que ficar estudando tanta palestra? Porque o estudo começou a ser primado pelas associações, pelas organizações, já que o campo da mediunidade é um campo delicado que merece toda a atenção nossa. Tem uma frase do Emmanuel. Pode passar para aqui? Você que vai passar ou que eu passo? Ah, tá aqui, né? Ah, tá. É para cá, né? Qual... é? Eu falo sempre dessa frase da mas desculpe eu repetir, mas é que nós estamos vivendo situações gravíssimas e muito diferentes do mundo, concordam? Nada rotineiro. O mundo está realmente upside down, né? De cabecinha para baixo. E a gente volta aos nossos antigos escritos de espíritos sábios como Emmanuel, do livro Consolador, ele diz o seguinte: perguntaram a ele, para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas. E eu nunca entendi isso direito, sabe, gente, até chegar nos dias de hoje. Que inovação religiosa é essa que o pessoal está perguntando? E que inovação é essa que ele está respondendo? Ele diz o seguinte: toda inovação é indispensável. E aí, Simar? Como é que faz, né? É mais galera que é responsável aí. Como a gente vai fazer? Que inovação é essa? Ele diz assim: mesmo porque a lição de Jesus ainda não foi compreendida pela humanidade. Puxa, mas tem tanto cristianismo por aí, né? Mas nós compreendemos. E a cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. E aí o Emmanuel joga uma pequena bomba na nossa mão. Ele está dizendo o seguinte: vocês não lidaram ou não lidam com autoconhecimento. A única forma pela qual você vai se reformar e o cristianismo irá vingar.
Nós temos, por sermos seres materiais, uma tendência inequívoca, inegável e irrefutável de fazermos as coisas no externo. Nós nos dedicamos religiosamente a alguma coisa externamente. Recebemos espíritos nas reuniões mediúnicas externamente. Batemos o maior ponto, né? E o Emmanuel está falando o seguinte, que há muitos séculos, até antes de Jesus, no plano espiritual, já tinha mandado os profetas e uns filósofos dizendo o seguinte: conheça-te a ti mesmo. E o evangelho é a luz interior, diz ele aqui, deste conhecimento. Por quê, gente? Porque hoje existe muita psicologia, e nós agradecemos por ela, que fala da questão do autoconhecimento. Concordam? Autoconhecimento, autoajuda, auto qualquer coisa, automóvel, autoescola. Mas ele fala que a luz, o evangelho é a luz interior dessa edificação. Por quê? Porque o autoconhecimento, sem você se mirar moralmente em algum parâmetro, se torna um autoconhecimento inútil. Eu sei porque eu já tive até amigos meus. Teve um amigo meu que chegou e disse: Sérgio, o espiritismo está até meio para trás, porque agora eu estou na vibe do autoconhecimento. Olha, eu estou me aceitando. Por exemplo, essa semana eu dei uns bufetes na cara do sujeito na rua. E eu sei que eu sou assim mesmo, cara. Eu estou me aceitando mais. Falei, poxa, tudo bem, né? Vamos ver se ele vai aceitar toda hora você dá um bufete nele. Vocês entenderam por que tem que ter o lastro ético evangélico para a gente ter autoconhecimento? Olha como as palavras de Emmanuel são de uma sabedoria. E ele falou: o evangelho é a luz dessa edificação. Qual a edificação? Do autoconhecimento. Né? E ele está dizendo: depois que o mundo agora coletivamente vai chegar ao autoconhecimento no milênio terceiro milênio. Sabe como? Sofrendo. Ele diz que o autoconhecimento chegará coletivamente para nós através do sofrimento. E você que é cristão, espírita, espiritualista e lida com a mediunidade, tem uma chance inequívoca também, inexorável, uma chance única, talvez, nesta encarnação, de se desenvolver em termos de dons espirituais, de mediunidade. Por quê, gente? Pode passar. Ah, tá aqui. É o acetinho ou o do meio? Aqui. Ah, certo. Isso. A mediunidade, vamos falar um pouquinho da mediunidade, por que que ela é um instrumento valiosíssimo para que a gente possa chegar nesse autoconhecimento e muito pouco utilizado para nós nesse particular. Nós temos aqui, gostei muito dessa explicação uma vez que eu escutei do meu mestre de espiritismo, Honório Abreu, aqui em Belo Horizonte. Fala-se o seguinte, que nós temos dois blocos de memória basilares. Isso é grosso modo, viu, gente? Eu estou colocando aqui uma coisa sem grandes perfilados técnicos. Mas nós temos o lado anímico, que é o repositório de memórias pré-reencarnatórias, que são mais de 70% da nossa personalidade, ou melhor, da nossa individualidade. Nós carregamos em nós um lastro de dívidas kármicas, de situações pretéritas enorme. Leia-se aquela parábola daquele que devia, do devedor que devia 10.000 talentos, né? A dívida dele é de 10.000 talentos. É por isso que a gente não pode ficar condenando demais as pessoas, porque a gente tem 10.000 talentos de dívida nas costas. Você vai condenar alguém por 100 dinheiros, você vai se, né, arrebentar. Sua consciência vem de solo em cima de você e você tem coisas sérias, doenças e tal. Então, o lado anímico é isso aí. O personímico é o repositório de memórias dessa encarnação. Todos dois serão utilizados pela espiritualidade para para os espíritos se comunicarem com a gente. Já viram aquele médico que nunca falou alemão, de repente psicografa em alemão? Um médico que nunca estudou medicina e dá conselhos médicos certeiros? Porque ele teve no reduto anímico dele essa experiência. Mas, gente, aí é que está a questão. Nós estamos falando hoje sobre mediunidade e memórias pré-encarnatórias. E aí, como é que fica? Porque espiritualidade
ela vai fazendo com que a gente acesse o anímico, ou eles para acessarem o nosso lado anímico, o repositório pré-reencarnatório, para que a gente possa crescer como pessoa e para que a gente possa desenvolver, como diz o apóstolo Paulo, nossos dotes e dons espirituais, nós temos que ter contato com a nossa individualidade. É bom que seja assim. Não é toda mediunidade que é assim. Tem mediunidade mecânica que a pessoa vai lá, recebe espírito, bate ponto. Mas o desenvolvimento espiritual, pela minha experiência nos últimos 50 anos de reunião mediúnica, vai exigir isso de nós. Mas como a gente conseguir uma coisa dessa, gente? Como a gente consegue, não a técnica de acessar o anímico, que com o passar do tempo você vai acessando. Com você, quem for médium aqui, já participou de reunião mediúnica, ou for médium por si só, sabe como é que de repente você começa a chorar sem razão de ser. O Chico não estava uma vez assim, deprimido, e o Emmanuel apareceu para ele e disse: Olha, Chico, você está deprimido nessa data de hoje, porque nessa data de hoje, em 1300 e uma abobrinha, você sofreu tal coisa assim, assim. Ao anímico voltando aí. Agora, num grupo sério, mediúnico, um grupo que realmente está querendo se desenvolver espiritualmente, tem que se preparar de uma forma muito grave, muito séria para isso. Não basta estar em torno de uma mesa, apagar a luz e falar: baixe os espíritos, vamos nessa. Isso é possível acontecer? Acontece. O pessoal senta em torno de uma mesa, apaga a luz, rola a mediunidade aí. Agora, como é que se dá esse processo aí, né, gente? Opa. Como se dá esse processo? O Allan Kardec fala o seguinte: a lembrança de outras reencarnações traria gravíssimos inconvenientes. Claro, né, gente? Pensa bem se de repente você está lá dentro de casa e reconhece no seu pai o assassino do passado. Reconhece na sua esposa aquela que te traiu dezenas de vezes. Reconhece no seu marido o que te matou 2 vezes já. E nem sempre esse reconhecimento é racional. Ele é, às vezes, sentimental. E você está lidando com as lamas do passado. Ah, então não vou mexer com isso, não. Então você não vai se desenvolver espiritualmente. Porque todo desenvolvimento espiritual vai exigir, verdadeiro, na nossa opinião, gente, eu posso estar errando aqui, viu? Mas todo desenvolvimento espiritual, nem que seja a conta-gota, misericordiosamente, vai exigir de nós o quê? Nos conhecermos. E o autoconhecimento em termos espírita vai muito além do berço, do útero da mãe. Nosso autoconhecimento é um pouquinho mais pesado. Nós estamos falando de um autoconhecimento. Vocês lembram no livro Nosso Lar, Dona Laura? Ela começou, segundo André Luiz, a ter perturbações de vulto. Perturbação de vulto, o André Luiz, ele é bem eufemista, ou seja, ela ficou perturbada com as lembranças de outra reencarnação que ela estava tendo. Ela e o marido. André Luiz disse que o pessoal do departamento, se não me engano, do Ministério da Comunicação, pediu que eles lessem as memórias dele e eles ficavam espantados de saber o que eram as vidas deles até 300 anos antes. Mais que isso, se não me engano, ela disse que não aguentaria. E não bastou isso. Não bastou que ele simplesmente memorizasse ou lesse as memórias dele. Depois eles foram submetidos a passes magnéticos para sentirem a memória. Para que fazer isso, né, gente? Porque ela podia ficar na zona de conforto dela. Necessidade evolucional do espírito. Necessidade evolucional, porque a nossa penumbra reencarnada, ela é realmente muito confortável, né, gente? Muito confortável. Mas quando a gente desentampa, né? A gente desencarna, muitas vezes a gente vai ver um monte de verdade que se a gente tivesse talvez enfrentado aqui, já fizesse da gente um pouquinho mais feliz no plano espiritual. Mas não. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que é para a gente desenvolver. Mas Allan Kardec lembra, de fato,
lembrar coisas do passado gera confusões e desarmonias. Às vezes, eu sou testemunha disso e protagonista de situações assim. E lembranças pré-reencarnatórias, né, geraram e geram muitas vezes coisas graves numa reunião mediúnica, né? Se você não está moralmente preparado, se a reunião não é feita de pessoas preparadas em termos de caridade, de amor, de perdão e de fraternidade verdadeiros. E nem sempre isso acontece. Normal, porque nós temos uma cultura religiosa, inclusive no meio espírita, né? Você chega lá, bate ponto, faz palestra aqui, reuniãozinha mediúnica ali, plim, cartãozinho, tá? Vamos lá. Mas a coisa, quando se trata de desenvolvimento espiritual da alma, é essa inovação que eu acho que a gente tem que começar a pensar. O autoconhecimento. Isso é uma necessidade, né? E a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais. Isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, já 2000 anos atrás, ele faz um aconselhamento para falar assim, olha, para quem quiser desenvolver os seus dons espirituais, ele diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Profetizar em termos evangélicos, nosso conhecimento, nosso entendimento é conhecimento moral, espiritual, né? Não especificamente de predição do futuro. Mas olha só, gente, a primeira parte, a gente salta. Vocês não saltam, não? Eu acho que muitas vezes eu vi saltar. Seguir o amor, vamos, amor, tem que amor, todo mundo tem que amar mesmo, né? Seguir o amor e depois vamos para outra lá. E procuramos com zelo os dons. Aí vamos estudar o livro dos médiuns, pá, né? E outros livros que falam de mediunidade, encher de coisa, mas o seguir o amor que é fácil. Ainda mais quem vai lidar com mediunidade é fácil. Desculpa, mas acho que não é não. Ó, tem transcomunicação instrumental já aqui, né? O fenômeno já começa a acontecer. Ô, Tim, vocês podem desligar o microfone aí, por favor? Pessoal do Tim. Tem problema. Então, gente, seguir o amor. Mas isso, olha, os espíritos falam tantas vezes com a gente, a mediunidade você tem que buscar a humildade, buscá-la. Allan Kardec fala cansativamente do problema que ele tinha com médiuns. Ele chega a dizer no livro Viagem Espírita que ele tinha mais problemas, a coisa era mais encrencada com os médiuns que não tinham interesse financeiro, do que os que continham interesse financeiro, sabe por quê? Muitas vezes os que não tinham interesse financeiro tinham interesse em destaque, em titularidade, vaidade, e isso dava muito problema, né? Então Allan Kardec mesmo já falava assim, oh meu Deus do céu. E então vamos ver como é que os espíritos então tratam a gente no processo de formação de um grupo. Como é que de fato eles levam em consideração de forma basilar e fundamental a análise do indivíduo que está participando daquilo ali. Vamos pegar aqui. Aliás, ainda vamos com o apóstolo Paulo ainda, ele falando da ordem no culto. Olha que legal. Isso tem em Coríntios, gente. Se vocês querem saber uma reunião mediúnica lá do tempo do apóstolo Paulo, leia Coríntios, 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, ou seja, vocês sabem orar, cantar os salmos. Tem doutrina, vocês têm conhecimento doutrinário. Tem revelação, ou seja, vocês têm os conhecimentos revelacionais e também são médiums muitas vezes. Tem língua, que era uma coisa na moda, uma mediunidade de língua estrangeira, né? O xenoglossia. E tem interpretação da língua, porque ele fala, se não tiver o fenômeno da língua, mas não tiver alguém para interpretar, a igreja não se edifica. A igreja no sentido de grupo, né? Faça-se tudo para edificação. Ou seja, como a gente vai fazer isso e como os espíritos fazem isso de uma forma mais ordeira? Os espíritos começam no livro Nos Domínios da Mediunidade. Aliás, primeiro eu quero falar uma coisa com você sobre isso aqui, ó. Poder. Desculpa. Esse é um dos grandes problemas também, um dos grandes questões da mediunidade. Eu vi muitas vezes na minha vida erros tão difíceis, delicados que a mediunidade causava no grupo, por falta
de lastro moral nosso, todos nós. Eu lembro uma vez que uma senhora recebeu uma mensagem, uma médium. Eu não era diretor da reunião, não, mas a médium chegou para uma outra e falou assim: minha filha, você está grávida e de um espírito líder das trevas. Agradável, né, gente? Tem que saber que isso tem um fim. Mas depois ela consertou tudo. Mas não preocupa não que a espiritualidade superior vai lutar contra todas as grandes elites espirituais das trevas para você ter uma educação boa dele e tal. Aí no final da reunião eu puxei a moça pela mão e falei assim: é mentira, viu? Isso não é verdade. Eu falei: eu sei, né? Mas sabe por quê? Tô menstruada. Mas graças a Deus, né? Então eu vivi tanta coisa assim. Sério. O Dr. Dean Radin, nos Estados Unidos, escreveu um livro que chama Real Magic, que é Magia Verdadeira. Ele fala a respeito disso, né, gente? Ele fala que. Até peguei o texto dele aqui. Ele está falando como é que é perigosa. Aliás, muitos espiritualistas, eles criticam os espíritas porque eles dizem que os espíritas não se precatam da vaidade e da ânsia de poder que a mediunidade pode chegar nele, pode atingi-lo. E isso, eu, você pode notar, todo mundo que vai criticar o espiritismo critica o espírita. Ah, sabe por que que eu não gosto do espiritismo? É porque o espírita faz assim, assim, não, mas uma coisa é o espírita, outra coisa é o espiritismo, né? Mas muitas vezes ele tem razão. A questão da mediunidade, ela é historicamente gerada para, para obter poder. Todo grande líder da humanidade antigamente, né, os líderes, os Nabucodonosor da vida, eles tinham um médium de tiracolo. E a gente tem que começar, gente, a sair desse processo através do autoconhecimento e do entendimento cristão verdadeiro da ética mediúnica, né? O Dr. Dean Radin, ele fala o seguinte nesse livro: a magia ameaça a soberania. Além da morte e impostos, né, que é uma coisa certa, em inglês se chama Death and Taxes, a outra verdade universal é que as burocracias nunca respondem bem a desafios à sua autoridade. E é por isso que muitas vezes tem certos médiuns que não podem ficar em certos grupos, que muitas vezes estão vendo a verdade. Uma vez eu conversando com a cabeleireira minha, que ela era em protestante, eu conversava com ela em jargão protestante, viu, gente? Ela não sabia que era espírita, não, senão ela não conseguia cortar meu cabelo. E eu falava, como é que tá a palavra lá, etc e tal. E ela falando assim, ali eu tô com um problema grave, eu tô começando uma célula na minha casa, por quê? Não, porque o pastor tá muito cheio de espírito imundo em torno dele. Então, eu, mais duas, três pessoas lá, veio o espírito imundo, conhecemos os espíritos imundos, até pelo nome. Eu fiquei curioso, né? Espírito no mundo X, espírito no mundo Y, mas ela disse que via, mas ela falou, era muito perigoso lidar com isso, porque se a gente for contra ele, vem uma massa de espíritos imundos ignorantes para nos combater. Então a gente foi, né, muito silenciosamente saindo e fazendo uma célula. Olha só como é que a questão da mediunidade é o que é em qualquer lugar. Será que se aquele pastor tivesse um nível de autoconhecimento baseado na ética evangélica, ele estaria talvez nesse nível, né? Por isso o Dr. Dean Radin, nesse esse livro dele, Mágica Verdadeira, ele fala isso. Isso é um ponto que a gente tem que lembrar, né, gente? No livro Nos Domínios da Mediunidade, então, o André Luiz começa o livro falando sobre o psicoscópio. Você já ouviu falar do psicoscópio, gente? Vocês têm algum em casa? O psicoscópio é uma espécie de óculos, né? Até eu fiz ali, ó, graças à inteligência artificial, vou fazer um desenhozinho. Esse psicoscópio, André ficou muito surpreso de ver que ele podia, através dele, começar a analisar os aspectos da aura e dos potenciais psicológicos da personalidade do médium. E, segundo o espírito de Aulos, né, ele fala assim: em nosso esforço de supervisão,
podemos classificar sem dificuldade as perspectivas deste ou daquele grupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia, né, de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam. Ou seja, eles sabem o que esse grupo de mediúnico pode dar, através da psicoscopia. Mas aí vem a tese nossa. Se o grupo começar num processo de autoconhecimento sincero, de lavação das vaidades, de renúncia a interesses meramente mundanos, para começarmos a ter interesses espirituais, obviamente eles vão refazer a leitura psicoscópica do grupo e tentar fazer com que ele faça um upgrade. Estamos tentando fazer aqui, gente, o quê? Aquilo que o Emmanuel está falando, eu não tenho respostas. Inovações religiosas. Porque a gente conhece reunião que pode ficar 30 anos na mesmice. Sim, trabalho espiritual é feito, mas de forma muito fraca, né? Com uma adesão espiritual da nossa parte muito deficitária no campo da fraternidade. Allan Kardec fala sobre isso. Ele fala o seguinte, não sei se eu coloquei aqui nos slides, ele fala assim, olha, o espiritismo tem capacidade de promover um milagre, a fraternidade. Que ele falou, a julgar pela situação da humanidade agora, isso em 1860, falar em fraternidade é milagre. E nós temos capacidade de chegar lá. Mas temos que crer e temos que ter esse foco. Aquele foco da primeira frase lá, ó, siga o amor, porque senão a coisa se complica de um jeito, gente, que vocês não podem imaginar. Apesar de toda a ajuda da espiritualidade, de toda, né? E muitas vezes a espiritualidade está sempre aqui, viu, gente? Ela pode estar com o médium mais execrável. A espiritualidade superior está lá. Se dá uma brechinha de fazer o bem, eles ajudam. O problema é o quanto que nós estamos com eles. Eles estão sempre conosco, mas o quanto que o grupo está com eles, nem sempre é o que acontece. Nos domínios de mediunidade também o Aulus fala o seguinte: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas, mediúnicas, sem o estudo da personalidade. E é fato, gente. Né? Eu, como dirigente de reunião mediúnica durante muitos anos, que eu passei muitas vezes por várias delas, eu via que, dependendo da personalidade do médium, o médium tinha um tipo de, vamos dizer assim, de anímico que pavimentava a comunicação. Eu conheci uma médium uma vez, que ela era uma pessoa que admirava muito o masculino, homens de farda, né? Ela, aquela pessoa que era meio ufanista. Então, todo espírito que ela via era masculino e tinha mais ou menos 1,90 m de altura. Fosse o Chico Xavier, Romário, qualquer pessoa desencarnada chegasse lá, né? Ela, nossa, estou vendo aqui um espírito mais ou menos de 1,80 m, 1,90 m, com uma farda. Não, espera aí, tira a farda, diminui o tamanho, é o Bezerra de Menezes, né? Ele tem um bonezinho assim, entendeu? É isso aí, se você conhece a personalidade da pessoa, você consegue pegar o resíduo da comunicação que vem. Tem uma comunicação ali residual, mas você, se o médium fosse autoeducando, ele fala, não, isso é a minha personalidade. Estou colocando muito da minha personalidade nesse jeito aqui, né? As nossas vaidades, tudo isso, se a gente não mexer com isso, gente, não só a gente não desenvolve espiritualmente, a gente pode pagar karma, sim. Vai receber um monte de espírito, vai lavar muito karma, vai ser legal. Agora, ascender na escala espiritual, aí já é outra coisa. A gente não pode se tornar os Gotusos do plano físico. Vocês lembram do irmão Gotuso, né, gente? Que é o capítulo 10 lá do Obreiro de Vida Eterna. A Paz estava lá 20 anos trabalhando na organização espiritual, 20 anos como médico, ele era médico aqui na Terra, num umbral grosso, não conseguia ascender porque não perdoava a mulher que se casou novamente, a esposa que tinha ficado aqui. E a mãe dele desce lá dos píncaros da glória espiritual para falar com ele: meu filho, você trabalhou muito nesses últimos 20 anos, 20 horas por dia nessa organização de caridade aqui. Que dedicação! Você fez amigos valorosos, pessoas, né? Amizades prestimosas.
Mas você, para nós, está em estado deplorável. Você tá mal, velho. Quer dizer, pensa bem. Você trabalha 50 anos numa organização de caridade, num centro espírita, uma igreja qualquer e tal, chega lá e fala, tudo bem, nossa, você fez, ó, lavou karma, mas você não consegue subir aqui, você está num umbral mais grosso aí do que tudo. Porque você não mexeu com isso aqui. Você não mexeu com isso aqui, ó, né? Essa eu acho que é inovação. Na minha opinião, se vocês já estão, todo mundo aqui fazendo esse tipo de inovação, aí, pô, né? Parabéns. Mas eu acho que essa ênfase tem que ser em alguns lugares, em alguns grupos, para que a humanidade consiga começar a enxergar no espírita pessoas mais iluminadas, pessoas mais espirituais, com capacidade de renúncia a certas coisas, que às vezes pessoas, né, não espíritas têm mais que nós, muitas vezes. Então, esse é o recado do Aulus aí. Nesse mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, tem um caso de uma moça e ela estava numa situação muito ruim e ela recebia um espírito muito difícil e o espírito do lado de lá falou assim, não, não é espírito difícil, é ela, no passado. Ao anímico aí vindo à tona. É ela no passado. Só que ela precisa de muita caridade, de muito amor, de muito carinho. Será que a gente está preparado para dar esse carinho para um médium que pira dessa forma? Ou simplesmente classificamos ele como um obsidiado, sai do serviço da casa, ou então a isolamos ali em algum lugar? Não estou falando que isso é errado, viu, gente? Estou aqui colocando mais perguntas do que respostas. Que cada caso é um caso, às vezes é necessário. Mas no livro eu sei disso porque eu passei e vi por situações, gente, porque na minha opinião, era 90% de chance de aquilo estar sendo memória pré-encarnatória. Mas o grupo não tinha preparo no campo da fraternidade, não tinha preparo no campo do perdão para entender aquilo ali. E como diz Allan Kardec lá no início, né, as lembranças pré-encarnatórias podem ser desastrosas, né? Se, e somente se, o grupo não estivesse preparando o campo do cristianismo, do autoconhecimento embasado no cristianismo, né? Então foi o caso dessa moça lá. A moça estava recebendo a si própria, né? E isso é um meio, muitas vezes, que a espiritualidade acha para quando a gente começa a desenvolver nossos dotes mediúnicos. A gente começa a receber o que você é, lá do passado, para resolver. Porque às vezes você está cheio de nódulos emocionais do passado. Então, uma reunião boa, mediúnica, uma reunião verdadeira, ela vai gerar muita saúde espiritual. Mas uma reunião disfarçada, meramente bate-ponto, com pessoas completamente desconectas, ela pode gerar aquilo que seria a luz de uma casa espírita, pode ser a sombra dela, né? Não há aqui, gente, condenação nenhuma e nem estamos aqui querendo desestimular a mediunidade. Muito antes, pelo contrário. Nós queremos, ao contrário, que a mediunidade não seja descreditada, né? E, vamos dizer assim, desagregada do seu status de desenvolvimento do ser espiritual e necessidade de todos nós, como diz o apóstolo Paulo. Todo que é cristão, ele necessidade de desenvolver os dons espirituais. Porque muitas vezes nós não somos bons porque não temos acesso ao nosso lado anímico que foi bom. O Allan Kardec fala uma coisa que eu nunca deixo de dizer em palestras. Ele diz, olha, para o espírito novo, reencarnar é uma festa. Estou parafraseando. Mas para o espírito que já tem um senso moral desenvolvido, é muito difícil reencarnar. São muitas angústias, é cheio de efeitos colaterais, porque muitas vezes você... Luiz Sérgio aqui, ó. Eu, numa reunião mediúnica, eu comecei a ficar doido, que eu comecei a virar um artista. Não que todo artista seja doido, gente. Mas eu comecei a ter uma vontade de compor, e vinha espírito e falava assim, vai nos sonhos, você toca piano, rapaz, quem eu toco piano, quem toca piano? Eu comecei, peguei um teclado, comecei a tocar o piano, comecei a compus um monte de música espírita, fazia orquestração, pegava um DAW, que é o Digital Audio Station, Working Station, para fazer arranjos, flauta, violino e tal, fazia arranjo, gente, se você não tem o mínimo de pé no chão, e se você não tem companheiros com o mínimo de entendimento de que, pelo que você está passando, simplesmente fala, olha, isso aí está obsediado, obsessor.
Mas é porque isso é parte do desenvolvimento. Aí eu falei assim, por que que eu não tive isso antes? Por que que eu não tive esse talento de compor, por exemplo, antes? A resposta da espiritualidade foi, porque você não faria bom uso disso se jovem. Se jovem, você não faria bom uso disso. Nós só tivemos você nas leiras espíritas porque você não teve esse talento. Então, quer dizer, quantos talentos estão, inclusive, aqui? E isso aí, gente, é angústia. Você ter um talento, ter uma capacidade, você não poder colocar isso para fora, é angustioso, né? Mas se você for cristão, se você renunciar a certas coisas, você pode acessar. Entendeu? Quanta coisa que a gente está dentro da gente, e isso nas reuniões mediúnicas verdadeiras, voltadas para esse processo, a gente, cremos, podemos solucionar muita coisa, né? Nesse aspecto. A questão grave, eu trouxe aqui o Hermínio Miranda, não é bem o Hermínio Miranda aqui no centro, no Cenáculo Espírita Tiago Marnó, mas o Valdemar, não sei se alguém conhece ele aqui, lá do Manuel Filho Tiago, ele fez uma palestra aqui, falando o que que aconteceu, citando o Hermínio Miranda. Alguém conhece o Hermínio Miranda? Quem não conhece aqui, gente? Um grande escritor espírita, publicou dezenas de livros, né? Dos quais alguns são realmente best-sellers no meio espírita. Ele é um estudioso da mediunidade, autor de um livro que para mim, é um livro imprescindível para quem lida com a mediunidade, que é Diálogo com as Sombras. Ele chegou aqui um dia, o Valdemar estava passando um vídeo dele aqui nesse centro. E ele está falando do aperto que ele passou uma vez. Gente, isso aí é uma vez. Ele estava no Rio de Janeiro, né? E magnetizando uma pessoa, e do lado dessa pessoa, uma outra pessoa se sentiu magnetizada por ele, e a coisa se deu mais ou menos assim. Será que dá para... Na memória e o tempo, vocês poderão lembrar, não sei se todos leram. O primeiro capítulo começa com uma regressão. Eu estava fazendo umas demonstrações num centro espírita lá no Rio. De repente, uma pessoa ao meu lado ficou magnetizada com os passos que eu estava dando numa outra senhora. Ai, meu Deus, eu quase morri aquele dia. As emoções da pessoa que traz um testemunho de que te conheceu naquele remoto passado e de que te amou. Já imaginou? De que morreu queimada por causa desse amor, porque era um casamento, uma ligação proibida por causa da minha condição de sacerdote. A pobre criatura mal podia falar, eu muito menos. O marido dela do lado. O que é que eu faço, né? E ela disse, eu não pude contar a história toda no livro, tive que proteger as identidades e tudo, né? Essa história tem uma outra novela que talvez um dia até escreva. Mas, podia dizer, mas isso é fantasia, não é? Isso aí você inventou, ela inventou essa história e você também inventou. Mas, meu Deus, fantasia com aquela carga de emoção. Bom, só para lembrar o que ele está falando, se ficou meio embolado, a hora que ele sentiu uma emoção terrível vinculada àquela mulher casada que estava ali na frente com o marido dela, e ela também sentiu em relação a ele, situação altamente embaraçosa, que pode acontecer em qualquer reunião mediúnica. E se o grupo não está preparado? E se psicologicamente as pessoas ali não estão preparadas? E pior, se cristãmente as pessoas não estão preparadas? Olha aquilo que o Allan Kardec falou lá no início. Não dá, né? Nesse caso foi um caso de afeto. Isso é o Hermínio Miranda, uma sumidade, um ícone espírita. O pessoal do auditório aqui riu, né? Mas imagina o aperto dele. E depois isso teve desdobramento. Ele escreveu um livro citando o caso, acho que ele trabalhou com essa senhora, etc e tal. Mas se a gente não despersonaliza as coisas, se a gente não tira as coisas do nível físico, pode dar uma confusão danada. E dá.
E o que a gente faz? Só uma coisa. Siga o amor. Siga o amor e desenvolva os seus dons espirituais. Mas lembrar, somos espíritos complicados, principalmente os velhos. O espírita geralmente é uma pessoa, geralmente um espírito velho, não no sentido bom da palavra, recalcitrante, erra já há muito tempo e precisa do espiritismo para crer em alguma coisa, porque senão ela acaba nem crendo em nada, né? Então, gente, o Allan Kardec ele cita no livro Viagem a característica de uma reunião mediúnica legal e uma reunião mediúnica não legal. Ele fala assim: as reuniões compostas exclusivamente de verdadeiros e sinceros espíritas, daqueles nos quais fala o coração, também apresentam um aspecto muito especial. Vamos prestar atenção no aspecto. Vamos pegar isso como parâmetro. Todas as fisionomias refletem franqueza. Sou sincero, nós estamos aqui de coração aberto, sem trâmites sociais, sem, né, sem afetação, como diz André Luiz no livro dele. Sinceros, fisionomias que refletem franqueza e cordialidade. Não a franqueza rude, né, gente? Franqueza e cordialidade. Nós nos sentimos à vontade nesses ambientes simpáticos. Por isso que é muito comum lá na Inglaterra eles falarem de home circles, que são círculos mediúnicos familiares, pessoas que se conhecem mais, que se afinizam mais. Verdadeiros templos da fraternidade. Tanto quanto os homens, os espíritos aí se comprazem, mostram-se mais expansivos e transmitem suas instruções íntimas. Quer dizer, os espíritos também ficam relaxados, porque é um ambiente onde está tudo o quê? Familiar. Não é porque o espírito soltou uma piadinha ali que todo mundo vai, olha, esse espírito você está soltando uma piadinha, esse é o espírito do mal. Eles se relaxam mesmo. Agora, diz Allan Kardec, naquelas ao contrário, em que há divergência de sentimentos, naquelas em que há divergência de sentimentos, onde as intenções não são inteiramente puras. Ah, eu estou aqui porque eu estou afim do fulano. Eu estou aqui porque o médium aqui é a pessoa importante, o dirigente aqui é conhecido no meu espírito. Eu estou aqui porque um monte de interesse pode estar aqui, entendeu? Então, onde as intenções não são inteiramente puras, em que se nota o sorriso sardônico e desdenhoso em certos lábios, sorriso sardônico é aquele cínico, né, gente? Onde se sente o sopro da malquerença e do orgulho, em que se teme a cada instante pisar o pé da vaidade ferida, há sempre mal-estar, constrangimento e desconfiança. Olha, gente, um parágrafo aqui. No lugar onde você vai se desnudar, como diz o Hermínio Miranda, uma reunião mediúnica, você está num casamento, você casa. Porque você está ali se desnudando para entrar em contato mental, anímico e personímico com todos os constantes do grupo. Então, não estou falando aqui, gente, não pegue isso aqui para dizer assim, então não tem jeito de fazer reunião mediúnica, não é assim, não vamos continuar com elas. Não paremos, só tentemos fazer um upgrade. Né? Tentemos melhorar nesse sentido, não é parar com elas. Elas já fazem um trabalho maravilhoso. Eu vejo nos Estados Unidos, né, quem muda para lá, por exemplo, que dificuldade que tem se tem algum problema espiritual, porque é só psiquiatra. Não tem essa do lidar com a causa, não. É só efeito. E de repente a coisa vaza pelo ladrão, a pessoa vai para um shopping e mata 20. Porque não se cuida do espiritual. Eles não têm o chamado spirit release, que eles chamam, né? Reunião de desobsessão. Eles não têm. A gente está tentando passar isso para eles agora. Então, ele está falando, né? Nessas aí, gente, em tais ambientes, com esse tipo de clima, por mais que ele esteja eivado de aparências, de ou Jesus te ama, ou seja bem-vinda, seja bem-vindo. Por mais que seja assim, né? Os próprios espíritos são mais reservados.
e os médiuns muitas vezes paralisados pela influência dos maus fluidos, que pesam sobre eles como um manto de gelo. Por isso que eu botei essa foto. Nós, Kardec falando, tivemos a aventura de assistir a numerosas reuniões da primeira categoria. A aventura de assistir uma reunião assim, onde as pessoas se querem bem, onde as pessoas são familiares, onde as pessoas, né, não estão ali com interesses outros que não seja, de fato, a busca pela evolução individual delas, espiritualmente. Então, gente, voltamos ao apóstolo Paulo. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas dessa vez vamos prestar atenção de seguir o amor aí, porque nós estamos aqui no Brasil com entendimento único de acessar um conhecimento incrível sobre a humanidade. Eu confesso a minha tristeza de ver o que aconteceu com o Brasil e o Espiritismo. Porque quando eu era jovem e lia os livros espíritas, eu falei, gente, a juventude de hoje, pegar isso aqui, nós faremos desse país a nação mais inédita, inusitada da Terra. Mas nós não tivemos tempo para o Espiritismo. Infelizmente, não deu. Por enquanto, não, né? Mas estamos aí, tem pessoas com grande, tipo aqui o Marcos, está aí no esforço dele, né? Porque o Espiritismo não veio fazer adébitos, gente. Ele veio libertar individualidades. Ele não é uma religião no sentido comum de culto. Ele não é um culto religioso, palavra do Kardec. Ele é, né, uma doutrina, uma ciência da alma que veio explicar o Evangelho, que é a ciência supra da alma, para nos libertar como espíritos. E isso aí não sabemos se teremos numa próxima encarnação. Não temos certeza disso. Hipótese alguma. Podemos ter vindo aqui no Brasil para nos alimentar desse conhecimento e na próxima vida encarnar lá como Mórmon dos Estados Unidos, né? Ou em algum lugar da Normandia, alguma coisa assim. Algum outro lugar. Então fica aqui, gente, isso aqui foi só uma pincelada para a gente entender o quanto que a gente ainda tem, né? De o que a gente pode fazer ainda no campo do autoconhecimento. Você vê que hoje psicólogo não falta, inclusive espírita psicólogo está cheio, né? Lembrar que o autoconhecimento em relação ao evangelho. Se as reuniões mediúnicas começarem a ter essa vertente, a espiritualidade vai ajudar. Porque vocês virem, primeira coisa que eles fazem, psicoscópio para o quê? Analisar o quê? A personalidade do médium, a personalidade do grupo mediúnico. E o que com isso o grupo pode dar no tempo. Eles já falam, esse grupo aqui, ó, só pode dar 1x. Então, investe 1x nele, que senão não vai muito longe, não. Fica ali. Tá fazendo caridade, tá ajudando, beleza. Mas, poxa vida, uma oportunidade dessa, um conhecimento desse, a gente ficar só no 1x. Aí se o grupo falar assim, gente, vamos fazer diferente, vamos... Só que tem que ter sabedoria, viu? Essa questão do autoconhecimento, tomar cuidado com isso em grupo. Eu, há muito tempo atrás, tentei fazer um esquema assim, gente, vamos lavar roupa suja? Não, o grupo quase explodiu. E eu vi que ninguém estava preparado. Eu passei por aquelas situações, tipo assim, que o Hermínio Miranda passou aqui, o grupo explodiu, né? Nós não estávamos preparados. E eu vi, inclusive, que como até palestrante, falei, gente, realmente eu não dei o foco, talvez, que eu deveria ter dado na renúncia, no amor, na oração, na compreensão, né? E a gente vai aprendendo, né? Apanhando e aprendendo. Mas eu acho que se existe uma inovação religiosa a ser feita entre nós, no campo do desenvolvimento dos dons espirituais, é esta: seguir o amor e procura com zelo, com disciplina, os dons espirituais. Obrigado.